Bom, esse assunto é muito mais amplo e não é possível ser sanado em 5 a 7 minutos, que é o tempo aqui que nós estipulamos mínimo, né? Mas a Valquíria é escrivã de polícia, agora agente, né, de polícia judiciária, mas então escrivã de polícia como concurso da origem. Obrigado, Valquíria, pela correção. Quando nós falamos em direitos policiais, vai muito além do que a gente imagina como algo comum na nossa sociedade. E também, uma pessoa que eu esqueci de mencionar, um grupo que eu esqueci de mencionar, os guardas municipais que se fazem aqui presentes, tanto de Curitiba quanto da região metropolitana. Já vi várias pessoas conhecidas aqui. Obrigado por terem vindo, porque sem dúvida nenhuma, vocês também fazem um serviço de polícia ostensiva, lato sensu, nas ruas aqui do nosso querido estado. E também, na minha opinião, a gente até comenta que os guardas municipais hoje são verdadeiras polícias municipais, tá? Obrigado aí pela presença. É muito complexo a gente falar de direitos dos policiais. Por quê? Nós somos vistos, aqui a maioria policial, nós somos vistos como Robocop, como uma pessoa que não pode errar, uma pessoa sem sentimento, embora o Robocop também tivesse, né? O Murphy tinha sentimentos, mas uma pessoa que nem sempre é considerado cidadão por diversos grupos da nossa sociedade. Quando na função de delegada, tanto no interior do estado quanto aqui na região metropolitana, ou mesmo quando aqui em Curitiba, tanto eu quanto o delegado Tito nos deparamos com inúmeras situações de policiais sendo humilhados, de policiais sendo diuturnamente xingados, de policiais sendo desrespeitados, em locais de trabalho insalubres. Inclusive aqui está a própria Polícia Penal, né, colocando que 90%, mais de 90% não está satisfeito com o seu local de trabalho, acreditando não só em insalubre, entre outras situações. Quando, antes mesmo da Polícia Penal ser considerado, né, como polícia, já existia sem dúvida uma função policial, ainda que não legalizada, nós vemos que nós exercíamos, da Polícia Civil, exercia essa função da custódia de presos. Quantas vezes, quantos anos a história, né, da polícia, na verdade, no Paraná, fala que da Polícia Civil, historicamente conhecida aí como a custódia de presos. E isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser chamada a atenção, porque ninguém gosta de ficar com o resto da sociedade. Estamos falando da sociedade, dos criminosos que são presos. Ninguém gosta dessa custódia. É, sem dúvida, uma função espinhosa da custódia, da prisão, dos cumprimentos de mandado. O policial é a figura do Estado. O policial é a figura do Estado. Mas o policial também é cidadão. Ele não é robô, ele não é uma máquina. Mais do que nunca hoje nós vivemos com os governos que nós temos, estaduais, petistas ou mesmo de esquerdistas a nível federal, nós vivemos uma verdadeira perseguição. Algo que nos chama a atenção porque, segundo a LEP, por exemplo, a Lei de Execuções Penais, que é do ano lá de 84, buscava-se a humanização das prisões. Era o princípio básico. Direito à igualdade, direito à saúde, direito à vida e direito à segurança. Né? São os princípios básicos que se buscava com a LEP. Quando você imagina que os presos têm direito a todas essas questões, eu não estou dizendo aqui que não tem. Eu fui professora de direito penitenciário por anos em universidades do interior. Não, ao contrário, eu sou a favor dos direitos dos presos. Tanto assim é que nunca, em qualquer delegacia que eu trabalhei, e nunca vi outra pessoa também desrespeitar qualquer direito de preso, inclusive direito do advogado. O Dr. Chiquini está aqui para confirmar se isso é verdade ou não. Agora, uma coisa é você tratar os presos de forma humana, e isso todos temos obrigações. Sou a primeira a falar isso. Outra coisa é você submeter o policial a, por exemplo, estar no mesmo ambiente, ainda que não na mesma ala ou mesma cela, os policiais.
como um projeto de lei que nós temos aí para inserir aí os policiais do estado do Paraná presos, custodiados, independente se devidamente ou não, ser condenados, que paguem suas condenações. Sou a primeira a ser a favor disso. Com muita tristeza já aprendi policial militar, já aprendi policial civil, já aprendi guarda, não me orgulho disso, mas é o certo. Agora, você imaginar que, olhem que situação esdrúxula, você vai para um policial é preso, estando no mesmo local de prisão dos mesmas facções, mesmos criminosos que você prendeu ou ajudou a prender, ainda que não tenha investigado, ou mesmo só pelo fato de ser policial já é o suficiente para gerar muitas espécies de ofensas. Ofensa física, ofensa moral, ofensa aos familiares quando vão visitar. Imagine que situação, os policiais estão indo, estão custodiados, muitas vezes serão absolvidos, né, delegado Xerifão? Muitas vezes serão absolvidos, como agora é o caso dos 8, né, parabenizo desde já. 12? Eram 12 mesmo. 8 bandidos, é isso aí. 8 integrantes de facções criminosas mortos. Então, é totalmente incontroverso e vai de choque a própria bandeira que foi levantada, né, pela LEP em 84, que traz aí como princípios básicos para todo custodiado a vida, a saúde, a segurança, né, a integridade psicológica, a integridade moral também é trazida em diversos artigos do 250 da LEP. E aí você que diz que nós, né, que sabemos que no Brasil a pena de morte é uma exceção em caso de guerra, nós temos aí uma indireta pena de morte para um policial que vai ser custodiado no mesmo ambiente, ainda que não direto, aos traficantes. Porque hoje quem fica preso, Dr. Timóteo, quem fica preso hoje? Traficante severo, com reiteração criminosa no mínimo de 3 vezes. Logo, nós infelizmente teremos aí a liberação de 60 gramas de maconha, ou seja, até 50. Todo mundo vai andar ali, os traficantes tudo vão andar com uma balança de precisão. E os policiais também vão ter que andar, porque senão como é que vai fazer isso? Totalmente esdrúxula essa situação que nós vivemos hoje em nosso país, e nós estamos aí vivenciando uma verdadeira perseguição. Então você sentencia um policial preso, que pode ser que seja absolvido lá na frente, muitas vezes por outras situações aí que tudo é possível no meio policial, por exemplo, audiência de custódia. Eu já vi pessoas presos e criminosos, que normalmente as duas coisas andam juntos e devem andar. Presos e criminosos acusando policiais, inclusive no momento da prisão, inclusive prisões que eu estava presente quando foi efetuado, trazendo aí tortura, trazendo aí que levou o celular, que destruiu não sei o que, inverdades. E depois que o policial responde, mesmo que seja em procedimentos preliminares, que não sejam levados aí, né, em investigações preliminares que se terminam logo, se você for ver bem, aquele policial sofreu um dano. E depois o que o juiz faz? Arquiva. Mas como que, assim, o preso chega, denuncia um policial erroneamente, comete o crime no mínimo de denunciação caluniosa, no mínimo, e aí o procedimento é arquivado. Pouquíssimas vezes eu vi procedimento de denunciação caluniosa ir à frente. Então, nós, sem dúvida, estamos vivendo um momento de uma inversão de valores muito grande com relação à visão de quem é humano em nossa sociedade. Só o criminoso é humano em nossa sociedade, hoje no Brasil. E nós vemos ainda, já mandaram concluir aqui, então não vou falar o resto,
E nós vemos que, sem dúvida nenhuma, nós temos uma inversão de valores também nas casas legislativas. Eu ouvi de um deputado aqui da nossa casa, da casa, né, onde o Tito trabalha, eu realmente estou em outra casa legislativa atualmente, mas vi dizerem que se é uma guerra, dos dois lados tem que ter feridos, mas é sempre o lado dos criminosos que tem feridos. Dos criminosos que têm feridos, né? Mesmo porque o policial, ele é treinado para não atirar no pé, para atirar no maior corpo de massa. Ou estou enganada, gente? Alguém aqui recebeu treinamento para atirar no pé, para segurar alguém? Eu não recebi esse treinamento. Oi? Se errar, já nem termina o curso de formação. Então, só para a gente imaginar que é lógico, é natural e deve ser assim, que nós tenhamos baixas do lado dos criminosos. E, sem dúvida nenhuma, e infelizmente, nós temos também baixas do outro lado, do lado policial. E a questão é, onde está a sociedade nisso tudo? Quantas vezes e quantos criminosos, após o interrogatório, eu fazia pergunta, muitas vezes ainda gravando o interrogatório como ato oficial, quem você recomenda para sua mãe ligar se acontecer algum problema quando ela estiver em casa? Por favor, me diga isso. Eu fiz uma enquete, sem brincadeira, com centenas de presos fazendo a mesma pergunta. Quem você diz para ela chamar? A maioria, a grande maioria, respondia: ligue para a polícia. Princípio da confiança. A mãe do criminoso deve ligar para a polícia. Então, acho que sem dúvida nós precisamos contribuir para que a sociedade nos veja como uma pessoa, como um cidadão que também tem direitos e, em especial, que tenha mais respeito por nós.